Olá pessoal, olá a todos, bom dia, né? Bom dia a todos vocês. É, Aqui é o professor William. Nós vamos dar continuidade, gente, ao nosso conteúdo online. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo das nossas aulas. Temos aí um grupo que está hoje em casa assistindo de forma remota. E para esse grupo eu preparei aqui uma revisão. Nessa semana, nós vamos fazer uma simples revisão de conteúdo daquilo que a gente já viu nas últimas aulas online, né? Vamos pegar um apanhado de tudo isso e na próxima semana nós já vamos avançando em relação ao nosso conteúdo bimestrais, ok? Sendo assim, vamos lá, vamos dar início continuando na nossa temática sobre espaços urbanos, né? E assim, se no bimestre passado nós chegamos a ver os espaços agrários, a dinâmica a relação do campo com a cidade, nesse bimestre agora nós vamos fazer o caminho invertido. Nós vamos fazer a relação da cidade com o campo. Nós vamos estudar, vamos pesquisar como que era ao longo do tempo a relação da cidade com o campo. Se bem que não muda muita coisa, né? Vamos dizer, na época antiga, na antiguidade, a cidade ela era completamente, é, digamos que o campo era completamente, a cidade era completamente dependente do abastecimento do campo, né? O campo produzia e toda a produção acabava indo para a cidade ser comercializada ou ser, digamos que, armazenada pelas elites, pelos nobrezas, pela monarquia, entre outras coisas, ok? Só que assim, nós vamos voltando agora o nosso foco para a questão urbana, nós vamos levar em conta a urbanização desde a Revolução Industrial, certo? Se vocês observarem aqui ao lado, nós vamos ter um mapa onde mostra como que é o percentual de população urbana por países, ok? Vamos dizer que há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, a população urbana mundial finalmente se tornou maioria absoluta, né? Ela era uma maioria relativa em alguns lugares. Por exemplo, se vocês observarem bem aqui o mapa que está no lado, e quem quiser acompanhar no livro, por favor, acompanhe a partir da página 6 do livro de vocês. Vocês observam aí que tem países como China e Índia que a taxa de população urbana ela não é tão alta, tão elevada, por exemplo, como o Brasil, né? Se vocês observarem aí na escala, a taxa de urbanização brasileira ela supera os 80%. Se vocês forem ver a China, por exemplo, a China ainda não supera os 60% de urbanização. A Índia menos ainda. A Índia ela vai ficar até 50%. E o que tem de diferente para esses dois? Vamos dizer que China e Índia sozinhas concentram um terço da população mundial. Só as duas, né? E assim, esses dois países têm sua população, em sua ampla maioria, ainda voltada ao campo, né? Mas o que isso tem a ver? Vamos dizer que o processo de urbanização, gente, assim como globalização, entre outros processos, não é um processo unânime, não é um processo uniforme. Tipo, a urbanização aconteceu aqui no Brasil, vai acontecer ao mesmo tempo lá na China ou na Índia. Não, tem momentos diferentes. Por exemplo, a urbanização norte-americana teve um momento totalmente diferente da urbanização na Europa, vamos dizer assim, ok? E agora, voltando para essa questão da dinâmica entre cidade e campo, né? Como que se dá hoje? É a mesma situação quando a gente viu em relação a quando a gente viu em relação a dinâmica, vamos dizer assim, entre o campo e a cidade. Nós temos que considerar que é necessário haver uma dependência, um equilíbrio entre as atividades urbanas e as atividades rurais, entendeu? Para a situação, vamos dizer, de abastecimento, para a situação de comercialização de produtos, entre outras coisas, né? E em relação ao processo de urbanização, esse mapa aqui ele caracteriza, perdão, muito bem essa distribuição urbana, né? Países superpopulosos
não tem uma urbanização muito forte. Ainda são países relativamente do campo, né? Enquanto que a China hoje, agora, ela está entrando nesse processo de urbanização intensa. Isso já havia acontecido nos Estados Unidos, já havia acontecido na Europa, já estava acontecendo no Brasil. O Brasil se tornava um país extremamente urbano a partir dos anos 60 já, ainda no governo do presidente Juscelino, né? E assim, o processo de urbanização ele vai variar de um canto para outro e tem as suas particularidades, entendeu? Não significa que vai acontecer a mesma coisa no mesmo lugar porque aconteceu com fulano do mesmo jeito. Não. Nós vamos encontrar aqui no Brasil algumas particularidades. Nós vamos encontrar aqui no Brasil, por exemplo, distâncias enormes e áreas que são relativamente consideradas urbanas com poucas características de uma área urbana, né? Mas é necessário por conta das peculiaridades que nós vamos ter aqui no Brasil, ok? Em relação ao nosso tema, nós vamos avançar também em relação à hierarquia urbana, né? Nós chegamos a ver isso ano passado, né, bem suavemente, e esse ano nós vamos tentar explicar de uma forma mais considerável o que seria essa hierarquia urbana, como que funciona, né? Quais são as principais classificações e quais são os efeitos dessa hierarquia na organização da sociedade como um todo, certo? Como nós vimos, gente, como nós vimos ali anteriormente, vimos um pouco sobre como que o mundo inteiro hoje está se urbanizando, né? A taxa de urbanização no mundo é muito alta hoje, mas aí nós vamos ver como que essa urbanização ela está, digamos que estruturada, como que ela está organizada. Quando a gente ouve falar de hierarquia a gente remete a alguma coisa como estrutura, como uma estrutura, sei lá, uma estrutura de um exército, vamos supor, que tem as patentes, estrutura de uma empresa que tem o presidente, o gerente, entre outras coisas, né? Na rede urbana também nós vamos ter uma estrutura de algo menor para algo maior, certo? Aqui nós temos uma pequena tabelinha mostrando aqui ao lado para vocês organizarem e compreenderem um pouco. Nós já vimos isso no ano passado, nós já chegamos a ver, mas nós vamos nos organizar um pouquinho mais para entender um tanto quanto melhor como que funciona essa estrutura. E também para que a gente possa compreender, para que vocês possam compreender também e ver, tipo, olha, aquela cidade ela pode ser uma cidade, uma metrópole nacional. A cidade que nós moramos, cidade de Manaus, ela pode se enquadrar em uma metrópole regional ou ela é um centro regional. Depende das classificações que nós vamos ver aqui, né? Por exemplo, aqui na cidade menor para maior, nós vamos ter uma vila, né? Uma vila geralmente ela tem em torno de 3 a 5 mil, em via de regra ela tem entre 3 a 5 mil habitantes, ok? Nós vamos ter uma cidade pequena, que geralmente tem no máximo 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, né? Nós vamos ter o centro regional, que já é uma cidade um pouco mais avançada, de 50 até 200 mil habitantes, vamos dizer, né? Nós vamos ter uma metrópole regional que é acima de 200 mil habitantes, vai passando para os milhões, vamos dizer 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes. Nós vamos ter a metrópole nacional, né, que é essa daí superior a 3 milhões de habitantes e tem uma relevância no país onde ela se encontra, né? E por fim nós vamos ter a cidade global, que é uma cidade que tem uma importância e uma relevância internacional gigantesca, né? Onde funciona ou é um centro de poder econômico ou é um centro de poder político, né? E assim, quando nós formos ver essa questão das cidades globais, nós vamos ver que existem subdivisões, né? E também temos que ter uma consciência de que existe cidade global e megacidade, né? Ambas têm um conceito um tanto quanto parecido porque elas tratam de cidades de grande porte, né? Só que assim, cidade global a gente vai levar em conta a qualidade, o papel que a cidade desempenha. Quando nós falamos de megacidade, nós estamos falando de quantidade, de estatística, de número de habitantes.
Em via de regra, uma megacidade ela tem uma população superior a 10 milhões de habitantes. Em via de regra, pode ser que haja menos, 9, 8 milhões, mas sempre vai haver uma quantidade significativa de habitantes para ser considerada uma megacidade, né? A cidade global, ela tem essa questão de ser uma cidade superpopulosa, mas é a questão mesmo que vai definir o que é uma cidade global, vai ser justamente essa relevância dela, se ela é uma cidade de importante papel político, se é uma cidade de importante papel econômico, tecnológico, religioso também, por que não? Entenderam? E assim, quando nós tratamos da cidade global, vamos dizer que nós vamos ter uma subdivisão. Só que antes de nós vermos essa subdivisão, são 3 subdivisões, nós vamos ver características importantes dessa cidade, de uma cidade global qualquer, ok? Em relação, para não complicar tanto, para não prejudicar tanto vocês também, para que possam compreender bem, nós vamos ficar apenas nessa estruturação. Se nós formos levar, por exemplo, se nós formos levar em consideração, por exemplo, a hierarquia urbana aqui no Brasil, nós teríamos vilas, aqui no Amazonas mesmo nós teríamos vilas, cidades que pro IBGE são consideradas cidades, mas se fôssemos levar em via de regra seria uma vila, porque tem cidades aqui que não passam de 5 mil habitantes, entenderam? Nós vamos ter cidades pequenas, que são aquelas cidades que têm entre 5 a 20 mil habitantes, vamos dizer assim. Aqui no Amazonas nós também temos cidades nesse porte. Vamos ter centros regionais, que são aquelas cidades que têm uma importância dentro do estado. Por exemplo, se a gente for levar em consideração aqui no nosso estado do Amazonas, nós temos cidades que são centros regionais, que são importantes para o estado do Amazonas. Por exemplo, a cidade de Parintins, a cidade de Manacapuru, né? A cidade de Coari, que são cidades que são populosas e que têm importância significativa aqui, né? Parintins é uma cidade cultural, Manacapuru também cidade cultural, né? E tem uma relação muito forte com a capital, com Manaus, e Coari, que é uma cidade que tem uma relevância no ponto de vista econômico, né? Tipo a produção do gás natural, que movimenta a economia de lá e faz com que a cidade venha a ter uma procura muito grande por pessoas para viver e trabalhar ali, né? Vamos ter a metrópole regional, que aí nesse caso se enquadra a cidade de Manaus, né? Manaus é uma metrópole regional, né? Disputa ali a hegemonia com Belém sobre esse quesito de metrópole regional, mas as duas são consideradas cidades metrópoles regionais, né? E aí nós vamos ter metrópoles nacionais, por exemplo, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Nós vamos ter ali Brasília, nós vamos ter São Paulo, Rio de Janeiro, os dois principais destaques, né, que nós vamos ter vai ser de São Paulo e de Rio de Janeiro, né? Por quesito econômico, São Paulo é o centro econômico do Brasil, e o Rio de Janeiro por um quesito econômico e cultural também, porque temos grandes ali lugares que são a representação básica do Brasil no exterior. Por exemplo, Cristo Redentor, nós vamos ter o Maracanã, nós vamos ter eventos como o Carnaval, entre outras coisas, que tornam o Rio de Janeiro e São Paulo não apenas metrópoles nacionais, mas a gente pode considerar também ali como cidades globais, pela relevância que eles têm não só para o Brasil, mas para o continente latino-americano e também para o mundo, vamos dizer assim, certo? Pessoal, como que a gente pode caracterizar uma cidade global? Vocês estão observando aqui nesse pequeno mapa algumas cidades que são consideradas cidades globais. Mas como que eu posso caracterizar uma cidade como cidade global? Observem aí no mapa, nesse mapa aqui que eu trouxe para vocês. Façam algumas considerações aí, por exemplo, qual continente tem mais cidades globais? Quantas cidades globais existem no continente americano, por exemplo? No Brasil, existe alguma cidade global brasileira? Nós já falamos anteriormente que existem, e justamente as duas aparecem aqui como cidades globais
representando o Brasil, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Mas como que eu posso caracterizar uma cidade global? Aqui nós vamos ter, isso daqui está no livro de vocês, aqui nós vamos ter 5 pontos importantes para considerar uma cidade global, né? Por que eu posso considerar Los Angeles uma cidade global? Por que eu posso considerar Jakarta, na Indonésia, uma cidade global? Vamos observar o porquê, né? O primeiro ponto importante é que para se considerar uma cidade global, essas cidades elas comandam atividades produtivas não apenas em um nível local. Vamos pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? São Paulo, ela não apenas comanda ali o setor produtivo do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Em São Paulo se localiza a nossa Bolsa de Valores, né? A B3, a antiga Bovespa. Ela controla ali os indicadores econômicos do Brasil inteiro. Por isso essa importância e por isso esse requisito coloca São Paulo como uma cidade global, certo? O segundo ponto importante é que uma cidade global ela tem estrutura financeira por onde transita boa parte dos fluxos de capital que movem os mercados internacionais. Novamente a questão econômica beirando aqui para São Paulo, né? Todo o mercado brasileiro gira em torno ali da Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos levar em conta no nível maior, no nível mundial. Todo o mercado financeiro gira em torno da cidade de Nova York, né? Nós vamos lembrar aí que se acontece algum problema na Bolsa de Valores de Nova York, o mundo entra em pânico, o mundo se desespera. Isso desde 1929. Todos vocês lembram do episódio da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que aconteceu com a cidade de Nova York? O que aconteceu com o resto do mundo? Quando viu a maior potência econômica da época, que era os Estados Unidos, né, o maior centro econômico da época, né, que é a cidade de Nova York, paralisado, porque houve queda de ações, desvalorização, e tudo isso afetou o mundo significativamente, né? Ou seja, se acontece alguma coisa ruim para a economia, para a Bolsa de Valores ali em Nova York, inevitavelmente o resto do mundo vai ficar preocupado, vamos dizer assim, ok? O terceiro ponto importante, concentram as sedes das mais importantes empresas transnacionais. Vamos agora pegar o exemplo aqui de Los Angeles, que fica ali no estado de Nevada, próximo da Califórnia, né? Próximo da região ali do Vale do Silício, né? Ali no Vale do Silício, nos Estados Unidos, nós vamos ter grandes empresas de telecomunicação. Nós vamos ter a sede da Microsoft, nós vamos ter a sede do Google, nós vamos ter a sede da Apple. São grandes empresas de tecnologia, de telecomunicação. Estão presentes ali, próximo da cidade de Los Angeles. Isso torna Los Angeles uma cidade global, porque ela agrega ali, próximo nas dependências dela, grandes empresas que têm um faturamento bilionário anualmente, né? Um outro exemplo aqui que nós podemos pegar em consideração é a cidade de Pequim, né? A cidade de Pequim, a cidade de Shenzhen, na verdade, né? A cidade de Pequim, ela controla também grandes empresas de porte tecnológico, né? Nós temos ali as empresas Alibaba, nós temos as empresas, né, do AliExpress, temos as empresas de telecomunicações, Huawei, Xiaomi, todas elas têm sedes na cidade de Shenzhen e na cidade de Pequim. Ou seja, Pequim já é uma cidade global porque ela agrega esse tipo de setor, esse tipo de transnacional, né? Ainda tem esse detalhe básico, transnacional, que são aquelas empresas que não atuam apenas no seu local de origem, mas que têm uma atuação presente em várias partes do mundo, beleza? O quarto ponto importante é que uma cidade global ela geralmente é centro de produção e transmissão de tecnologia de ponta. Novamente, a cidade de Los Angeles, novamente porque ali se concentra o parque tecnológico mais avançado do mundo, um dos parques tecnológicos mais avançados do mundo. Mas também nós temos parques tecnológicos nas cercanias ali de Paris, né? Já levando em consideração
a questão automobilística, vamos dizer assim, né? Nós vamos ter parques tecnológicos em Osaka, né? Ali no Japão, no Osaka, Kobe, Tóquio, nós vamos ter parques tecnológicos ali de tecnologia de ponta, tecnologia muito avançada, sofisticada, certo? Isso também enquadra eles como cidades globais, ok? E o último ponto, mais em relação às cidades globais, são a questão de que as cidades globais ofertam serviços especializados, principalmente relacionados ao meio técnico-científico. Ou seja, gente, dessas características todas das cidades globais, nós temos que levar em consideração o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo tecnológico. Hoje tudo beira a questão da tecnologia, certo? E assim, uma cidade global, geralmente, para ela ser considerada uma cidade global, ela tem que levar em consideração a presença da tecnologia. Hoje é inevitável, você tem que ter alguma coisa tecnológica, ok? E assim, tem cidades aqui que vamos dizer que, se for observar de certo modo, nem deveriam estar. Se a gente for olhar de partida, sem olhar aqui as características. Por exemplo, Cairo, no Egito, Karachi, no Paquistão, Lagos, na Nigéria, né? Manila, nas Filipinas. Se vocês forem observar aqui, essas cidades elas não têm, vamos dizer que um investimento em questões tecnológicas, não agregam capital de mercado financeiro a nível internacional, porém elas comandam atividades produtivas. Por exemplo, a Nigéria é um dos principais exportadores de grãos, tipo amendoim, essas coisas para Estados Unidos e Europa. O Egito é um ponto turístico importantíssimo, né? Cairo ali, para quem deseja visitar ruínas da civilização egípcia, é um ponto incrível, importante, e por isso ela é considerada uma cidade global, por conta dessa movimentação, né? Entre outras cidades, ok? Vamos dizer, existem outras características, outros métodos de definição sobre o que é e o que não é uma cidade global, mas trouxe esses 5 aqui para sintetizar um pouco o conteúdo, né, para que vocês possam ter uma compreensão e não fazer confusões entre cidades globais e megacidades, ok? Anteriormente, como que nós já vimos anteriormente como que as cidades globais elas podem ser caracterizadas, né? Nós vimos anteriormente 5 pontos importantes que mostrariam como que uma cidade global ela pode ser caracterizada. Você vê alguma característica daquilo e associar uma cidade para dizer se ela é cidade global ou se ela é uma mega cidade propriamente, ok? Agora nós vamos ver, falando especificamente das cidades globais, existe uma subdivisão para elas, né? Existem 3 tipos de divisões, 3 tipos de cidades globais, cujo critério para se enquadrar uma cidade em cada tipo é a relevância dela no ponto de vista internacional, vamos dizer assim, ok? As cidades globais elas vão se dividir em cidades globais alfa, beta e gama. Mas como funciona isso? Como eu falei para vocês, elas funcionam no sentido de que vai ser caracterizado pela relevância dessas cidades. Por exemplo, no grupo das cidades alfa, nós vamos ter aqui Londres, Nova York, Hong Kong, Paris, Singapura, Xangai e Tóquio. Lembra lá do slide anterior, da apresentação anterior, quais eram as características marcantes? Se vocês observarem aqui, todas essas cidades alfa, elas têm uma característica em comum. Elas estão próximas de centros tecnológicos, de centros financeiros, de centros tecnológicos ou as duas coisas. Por exemplo, Londres está próxima do centro financeiro da cidade. Nova York também está próximo, tinha ali na região de Manhattan, vamos dizer assim, é uma região financeira muito forte, né? Temos Hong Kong, temos Paris. Paris fica muito próxima de uma área, de um complexo tecnológico voltado para a questão automobilística, né? Nós vamos ter Singapura, que é uma cidade-estado da Ásia, e vamos ter Xangai, na China, e Tóquio, no Japão, ok?
Há um debate entre alguns estudiosos sobre qual cidade dessas cidades alfa seria, digamos, a considerada a principal cidade alfa, né? Há quem diga que seja Londres, no Reino Unido. Há quem diga que seja Nova York, nos Estados Unidos. Mas o que não se pode negar é que as duas são importantíssimas demais para o desenvolvimento da sociedade moderna, ok? Partindo das cidades alfa, nós vamos ter a cidade beta, que tem uma certa influência global, mas beirando um pouco ainda a questões, a questões, é, as questões, vamos dizer, mais locais, mais centrais ali próximos, né? Nós vamos ter aí a cidade de Bangalore, na Índia. Nós vamos ter a cidade de Lisboa. Nós vamos ter a cidade de Copenhague. A questão de Santiago, no Chile. Guangzhou, na China. Roma e Cairo, né? São esses os tipos de cidades globais padrão beta. Diferentemente de Londres e Nova York, que decidem literalmente o domínio, vamos dizer, das atividades econômicas, essas outras cidades aí elas se destacam em segmentos diversos. Por exemplo, Portugal, Lisboa, né, uma cidade de cunho turístico, vamos dizer assim, né? Nós vamos ter Roma, que Roma e Cairo são cidades extremamente turísticas, entendeu? Roma é praticamente um verdadeiro museu a céu aberto, né? E entre outras, vamos ter também Copenhague na Dinamarca e vamos ter Bangalore na Índia. Bangalore, gente, é uma das cidades mais populosas do mundo. A taxa de população, a taxa de densidade demográfica é muito elevada nessa cidade indiana, ok? E por fim, nós vamos ter aqui as cidades globais padrão Gama, né? Que são aquelas cidades que têm uma certa relevância, mas já beirando bem bastante para uma relevância local, né? Temos aí nas cidades Gama, temos a cidade de Zagreb, na Croácia, temos a cidade de Lahore, no Paquistão, temos a cidade de São Petersburgo, na Rússia, a cidade de Jeddah eu acho meio difícil, vamos dizer assim, né? Temos a cidade de Durban, na África do Sul, temos Santo Domingo, St. Louis, nos Estados Unidos, temos Islamabad, que é a capital do Paquistão, temos Guayaquil, temos Baltimore, temos San Salvador, né? O Rio de Janeiro ele se enquadra nessa cidade tipo beta, tipo gama, vamos dizer assim, né? Ele tem uma relevância significativa, mas é apenas em um setor, diferentemente, vamos dizer, que de São Paulo, né? Que é uma cidade, vamos dizer, tipo beta, porque ela concentra a informação econômica do país, basicamente, ok? E assim, pode ser que surjam mais cidades, pode ser que surjam mais cidades globais, sem sombra de dúvidas. Como eu falei para vocês lá no começo, a população mundial cada vez mais está se tornando urbanizada. E o fato de essas pessoas saírem do meio rural e irem para o urbano, isso pode gerar benefícios e problemas ao mesmo tempo, né? E assim, gente, esse foi basicamente o resumo que eu deixei para vocês, que estou deixando para vocês, na verdade. Eu vou enviar, juntamente com esse resumo aqui, eu vou enviar uma atividade para que vocês façam em casa. E na semana que vocês vierem, vocês entreguem essa atividade, a gente corrige, vê o que cada um colocou. E aí vocês entregam essa atividade quando vocês vierem na próxima semana, ok? Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem me procurar, podem chamar, ok? E é basicamente isso. Nós vamos ver aqui outros tipos, vamos ver outros tipos de cidades globais, nós vamos ver outros tipos de hierarquias urbanas e principalmente como que a hierarquia urbana funcionou no Brasil, né? Nós vamos ver como que a estrutura urbana brasileira ela era classificada, ela era definida, né? Por exemplo, há 200 anos atrás era difícil imaginar que o Brasil iria possuir tantas áreas metropolitanas,
né? Era muito complicado de se entender isso. Hoje nós temos praticamente 23 regiões metropolitanas, ok? No mais, gente, é isso. Eu espero que vocês estejam todos bem. E na próxima aula voltamos com mais conteúdos para vocês. Um forte abraço a todos e até uma próxima.